Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo bíblico. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns objetos ou coisas que o crente não pode ter dentro de casa e também explicar por que não pode ter, mesmo que não use para pecar. Qualquer coisa que seja vinculada ao pecado não pode ter. Vamos ler Deuteronômio 7 e verso 26, que será o versículo chave, a base para o estudo. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Então, esta abominação citada neste versículo se refere ao ouro e à prata, que revestia os ídolos dos cananeus, ou seja, eram coisas vinculadas à idolatria dos cananeus, que o povo de Israel deveria destruir. Não era para pôr dentro de casa coisas que era vinculada ao pecado. Note que ouro e prata não é pecado ter, mas pelo fato de ter sido usado em imagens de deuses, de divindades, deveria ser destruída. Qualquer adorno, qualquer enfeite, qualquer coisa feita de ouro que serviu para enfeitar os ídolos dos cananeus era para ser destruída e tirar de dentro de casa. Este princípio se aplica para sempre. Tudo o que é pecaminoso ou vinculado ao pecado não devemos ter em nossa casa. Se tiver, deve se desfazer. Se for teu, que é um cristão, que acabou de se converter, você deve destruir. Se for de outra pessoa que não seja cristão, daí você não pode destruir, porque não é teu. Neste caso, mas não cai sobre você, porque não é seu, né? Senão vai dar briga. Vamos a mais exemplos. Em Deuteronômio 9, verso 21, diz que o bezerro de ouro que Israel fez e estava idolatrando na ausência de Moisés, este bezerro foi destruído. Era um objeto usado como idolatria e foi queimado até se desfazer em pó. Esse foi um objeto usado apenas como ídolo, idolatria. Por isso foi totalmente destruído até virar pó. Seguindo novamente este princípio, você não pode ter objetos ou imagens, por exemplo, imagens de santos, imagens de divindades em sua casa. Quando a pessoa se converte, deve destruir todas as imagens de santos ou divindades de outras religiões que tem por aí, que não convém citar nome. Tudo aquilo que é vinculado ao pecado deve ser destruído, retirado e destruído de sua casa. Quando a pessoa se converte, deve destruir imagem de santo, de pessoas que dizem que morreu e virou santo. A pessoa foi beatificada, foi canonizada e virou santo, e fizeram uma imagem desta pessoa. Você tinha, agora você deve destruir. Como também roupas imorais e sensuais, roupas que exponham o corpo, não pode mais usar, e também não pode mais ter dentro de casa, porque é algo pecaminoso, não serve mais. Deve ser aniquilado. Quando a pessoa se converte, tem que se desfazer de tudo o que usava como pecado, ou usava para pecar, ou coisas que eram vinculadas ao pecado.
Se for de outra pessoa, você não pode destruir, conforme eu acabei de falar, né? Você não pode destruir sem ser do consentimento da pessoa, porque senão vai dar briga. Neste caso, não é seu e o pecado também não é seu. Também existem objetos de duplo sentido, onde não é pecado, desde que não seja usado para o pecado. Por exemplo, fita vermelha. A fita você pode usar para amarrar o cabelo. Mas, se você achou uma fita vermelha num despacho, aí você não vai usar, né? Você pegar uma fita usada, achado num despacho e usar, aí é demais, né? Ou se você usava para fazer simpatia, ou para espantar mal olhado. Tem aquelas pessoas que amarram fita vermelha no carro para espantar olho gordo. Se você fazia isso, você tem que pegar a fita e jogar fora. Por exemplo, também a vela branca. A vela serve para clarear quando não tem energia, mas serve também para fazer simpatia. É algo de duplo sentido. Mas se você tem em casa para quando faltar energia, não é problema. Agora, a vela vermelha e a vela preta, comprada, um objetivo específico para fazer feitiços, simpatias, macumbas. E isso você não pode comprar lá naquela loja, né, que não precisa dizer o nome, e pôr dentro de casa para quando faltar energia, porque é uma vela de uso específico para fazer feitiço. Você não pode ter isso dentro de casa. Agora vamos ver o exemplo da serpente de metal que Moisés fez. A serpente não era objeto de adoração. Era apenas para que todo aquele que fosse picado pelas serpentes olhasse para ela e fosse curado. Era uma pré-figura de Cristo, assim como todo picado que olhasse para a serpente de metal seria curado, assim também todo que olhar para Cristo será salvo. Mas veja que em 2 Reis 18 e verso 4, lá diz que o rei Ezequias a despedaçou, porque o povo estava idolatrando a serpente que Moisés fez. Veja aí, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Israel estava idolatrando a serpente de metal e por isso foi destruído. Vejamos que a serpente não era objeto sagrado, porque senão o rei teria profanado algo sagrado. E isso não aconteceu. Era apenas uma relíquia, uma lembrança, é um memorial. Aprendemos também que assim que a serpente foi vinculada ao pecado, o rei achou melhor destruí-la. No livro de Atos, vemos alguns mágicos que se converteram e queimaram seus livros, que tinham um alto valor financeiro. Atos 19 e verso 19. Foi destruída. Isso também se referia à feitiçaria. E isso nos mostra que eles se converteram de verdade. Isso também indica que se converteram e largaram as suas práticas pecaminosas. Não havia mais motivos para ter os livros com ele. Quando a pessoa se converte, não tem mais motivos para guardar objetos ou roupas que usavam quando estavam no pecado. Qualquer objeto que ele usava para pecar ou era vinculado ao pecado tem que se desfazer. Não há mais motivo para guardar. Vemos também que em todas as citações que eu li foram destruídos os objetos pecaminosos ou vinculados ao pecado. Todos foram destruídos.
E Deus disse que não era para colocar nada dentro de casa que fosse vinculado ao pecado. Era para tirar. Tudo que era vinculado, tinha vínculo ao pecado, você deve se desfazer. Veja que foram destruídos. Isso que a pessoa hoje deve fazer. Deve adotar os mesmos princípios que eles adotaram. Muita gente diz que o Velho Testamento não vale. Essas práticas aqui, existem práticas do Antigo Testamento que o princípio se aplica para sempre. É algo moral. Tudo que eu li se aplica para sempre. É um conhecimento moral. Desfazer de tudo aquilo que é pecaminoso. As leis civis e cerimoniais do Antigo Testamento não servem mais, mas as leis morais extraímos muitas lições e sempre vamos extrair. Se você gostou, dá aí um joinha que não custa nada para você. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.